Opa, tudo bem com você? Meu nome é Pedro Barreto e estamos aqui para mais um vídeo do Zona 14 e vamos comentar agora um pouquinho sobre futebol brasileiro. Falei nos primeiros episódios, nos primeiros vídeos, sobre Liga dos Campeões da Europa, mas vamos falar um pouquinho também do nosso futebol nacional, porque obviamente também é um que a gente gosta muito de acompanhar. Vamos falar um pouquinho sobre o Derby Paulista que aconteceu na última quinta-feira entre Palmeiras e Corinthians, um jogo que prometeu muito e que trouxe contextos muito interessantes. Você teve várias coisas bem legais. Então vamos comentar um pouquinho, vamos analisar o jogo em si, mas também falar um pouquinho do que a gente estava esperando antes e o que acabou se concretizando depois. Bom, primeiro de tudo, né, que esse foi um dos primeiros jogos que teve a maior torcida, né, foi um público gigante que foi até o Allianz Parque, que teve casa lotada, então obviamente foi um clima muito de clássico mesmo, né, de toda a torcida estar apoiando o time do Palmeiras, obviamente era uma torcida única, mas foi muito legal ver o estádio todo lotado, né, que foi um dos estádios que mais lotou em questão de clássico né, durante toda essa pandemia. Então foi muito legal ver logo de cara essa grande característica dentro do jogo. Antes, a gente já ia pensar um pouquinho sobre como que as duas equipes iriam vir. Primeiro que você já tem um time muito estabelecido, com ideias de jogos muito postas e, obviamente, com um trabalho muito ótimo, um trabalho excelente, que é o lado do Palmeiras com o Abel Ferreira. Não tem muito o que falar, obviamente, né? Os títulos representam muito o trabalho absurdo que o Abel Ferreira fez com o time do Palmeiras. Só que você tinha, de um lado, um Corinthians com um novo treinador, né? O Vitor Pereira. Então a gente teria que ver como que o time do Corinthians iria reagir ao time do Palmeiras, né? Já que você tem um novo técnico, né? A primeira partida com o Corinthians foi logo um 5-0, que foi muito importante e animou muito a torcida. Então seria um contexto bem legal de ver como que o time do Vitor Pereira ia ir para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. O início do jogo ele foi muito físico, né? Você teve uma quantidade muito grande de faltas, mas considerando tudo o que ele aconteceu, o Palmeiras dominou o primeiro tempo e não deixou o Corinthians jogar de maneira alguma, principalmente a questão do meio-campo. Claro que você considerando peças, você tem o Renato Augusto, que é um cara que dita muito ritmo, sempre se mostra como opção de passe, é um cara que quebra muitas linhas, só que ele não conseguiu jogar por um único jogador que dominou esse meio-campo, que foi para mim o melhor da partida, mas também vai destaque para outros, que foi o Danilo. O Danilo fez uma partida excepcional, taticamente falando, porque ele percorreu muito o espaço entre esse meio campo e sempre marcando muito o próprio Renato Augusto, que não teve muito espaço, igualmente com o Paulinho, porque o Palmeiras tem uma característica muito importante, dependendo de como determinadas equipes jogam contra ele, de marcar muito alta a saída de bola do time adversário, e você tem essas marcações delimitadas, faz com que o time force o chutão ou erre o passe, e isso faz com que tenha um contra-ataque muito rápido, já que é uma equipe que tem como grande característica esses ataques rápidos, e sempre, obviamente, tendo o portador da bola sempre sendo marcado muito fortemente para recuperar a bola. Então, quando o Palmeiras perdia, até mesmo nos tiros de meta, já recuperava muito rapidamente e já iniciava essa transição ofensiva que proporcionava uma ação de finalização. No total, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras finalizou 9 vezes ao gol, no total foram 13 finalizações, contra 11 do Corinthians no total, só que o Corinthians chutou apenas 3 bolas no gol, o que mostra a superioridade muito importante da defesa do Palmeiras, mas também dessa questão de recuperar a bola muito rápido. No contexto do time do Palmeiras, além do Danilo, você tem uma partida muito importante no primeiro tempo do Dudu, já que as jogadas do time do Palmeiras aconteceram muito pelo lado direito, né, já que o Dudu ia para cima do Piton, e aí você tinha uma superioridade muito técnica, né, já que o Piton não conseguiu segurar muitas vezes o Dudu, já que ele já criou muitas chances de gol logo no início do jogo. Então foi uma parte muito complicada para o time do Corinthians, que teve que ver aquele lado direito sendo muito prejudicado. Ou quando não era pelo lado direito, era sempre pelo lado esquerdo, sempre tendo ultrapassagens do Piquerez para ter esse apoio. Então você tinha os dois lados muito bem explorados pelo time do Palmeiras no início do jogo. E claro, né, a gente tem que falar, obviamente, do principal jogador do time do Palmeiras na temporada, pelo menos até essa temporada, que é o Veiga, que ele sempre tenta fazer essas infiltrações, com o Rony sempre puxando a marcação e ele acabar tendo essa chance de finalização. Ele não apareceu tanto no primeiro tempo, é claro que ele faz o gol, só que você tem uma partida muito ótima do Palmeiras no sentido coletivo, né? Às vezes você não tem uma figura muito determinada de ser um goleador, mas você tem obviamente o Veiga, que mais uma vez faz mais um gol de pênalti, se converte todas as chances de pênaltis que ele tem até agora com o time do Palmeiras, que é um número absurdo, obviamente. Só que é claro que o destaque vai muito pro Danilo, não só pela partida incrível que ele faz com a marcação,
mas também, não só pelo gol também que ele faz, né, que dá a vitória, né, porque antes mesmo disso ele já tá fazendo uma ótima partida, mas também pelo fato de também aparecer na frente, né, ele que sofre o pênalti e o Veiga acaba convertendo, jogando entre essas duas linhas de defesa aí do meio campo do time do Corinthians, que uma observação muito importante, deixava muito espaço. Se você olhasse a distância entre as duas linhas, né, as três linhas do time do Corinthians eram muito espaçadas, e o Corinthians ele tava jogando numa defesa de um 4-3-3, e no segundo tempo você tem uma mudança do Vitor Pereira para um 4-4-2, então você tem mais um jogador que provavelmente ia fechar algum dos lados, que estava sendo muito mais fácil do time do Palmeiras passar. Mas é claro que a gente tem que falar uma superioridade muito grande do Palmeiras logo no primeiro tempo, e o gol confirmou muito isso. E o Corinthians teve muita dificuldade, né, não tendo um espaço muito bom para os seus meias e, consequentemente, não tendo opções de passes para os seus pontos. Claro que você tem muitas jogadas pelo lado esquerdo, onde o William estava flutuando, mas acabou não dando muito certo. E acabou que o time do Palmeiras dominou o primeiro tempo. E a importância do Renato Augusto ele é tão fundamental, porque até em momentos quando o Danilo não marcava ele, foi quando a equipe do Corinthians teve a melhor chance, que foi um passe do Renato Augusto com a finalização bem errônea do Fagner, que acabou jogando para fora. Então você vê como que você perde uma peça dessa qualidade como o Renato Augusto, perder no sentido de não ser efetivo dentro do jogo, que acaba que o time inteiro acabou sendo desestruturado e não conseguiu atacar muito bem o time do Palmeiras. Que, obviamente, a defesa em si fez mais uma partida excelente. E aí as melhores chances do Corinthians sempre foram buscando bolas aéreas, principalmente o Gil, que sempre escorava ou para finalização ou para alguém chegar e escorando para fazer o gol, mas também, de qualquer forma, não conseguiu ser muito efetivo dentro da partida. O segundo tempo você já tem, igual eu comentei recentemente, um 4-4-2 defensivo. Meg! Legal. No segundo tempo você tem uma melhora do time do Corinthians, que logo de início já começa muito frenético, né? Então você já tem uma mudança do Vitor Pereira para um 4-4-2, já um jogador a mais para compor essa linha do meio campo, para proteger mais. E aí você já tem, obviamente, uma marcação uma linha média, um pouco mais alta também. E aí você tem a recuperação da posse de bola, e aí o Roger Guedes acaba sofrendo um pênalti, que ele mesmo acaba convertendo e empatando o jogo. Mas isso não adiantou muito, porque minutos depois o Palmeiras conseguiu a virada, primeiro com o cabeceio do Rony e a finalização do Danilo, depois do rebote do Cássio. E aí você já tem aquele mesmo cenário, né, de um Palmeiras que acaba se defendendo mais, mas sempre buscava essa transição nos momentos que precisava atacar, e o Corinthians sempre explorando mais esses lados. Uma substituição bem interessante que o Corinthians fez depois, um pouco mais depois de ter tomado o gol e tudo mais, que deu um certo uma complicação pelo lado direito, foi a entrada do Adson, né? Ele que já fez o gol no último jogo que o Corinthians fez, né? A primeira exibição do Vitor Pereira, e já começou esquentando muito pelo lado direito ali, né? Já que ele criou uma das finalizações que foi pro gol que o Everton acabou colocando para fora. Então foi apenas uma mudança bem interessante, porque é uma peça que pode ser muito bem explorada pro time do Corinthians. E aí o resto do jogo foi muito nesse sentido. O Corinthians quase conseguiu chegar num empate no final do jogo, mas isso não conseguiu tirar o placar de um Palmeiras que foi dominante do início ao fim, sempre buscando ataques verticais, um ataque muito rápido, que você tem uma partida excelente do Danilo, e aí você tem todos esses contextos, né? Claro que essa foi a segunda partida do Vitor Pereira, então muitos torcedores devem ficar bravos por ter perdido um derby, que realmente ninguém gosta de perder um clássico, mas é muito importante ver que tem que ter o tempo necessário para que o técnico Corinthians coloque suas ideias e, principalmente, coloque os jogadores para fazer essas ideias e as funções dentro de campo, para que depois o Corinthians possa ingressar cada vez mais. Com isso, o Palmeiras chega em 29 pontos, né, é o líder na classificação geral do Campeonato Brasileiro, e é muito incrível ver, além da defesa que eu falei, em números também, né, foram apenas 2 gols tomados em 11 jogos, o que é incrível esse número, de um Palmeiras que continua sendo muito superior em todas as partidas que ele joga, né. Se você ver todos os clássicos recentes que ele jogou contra os 3 times paulistas, o time do Palmeiras acabou ganhando em todos. Bom, é isso, foi bem curtinho também, né? Eu tô fazendo bem essas análises bem curtas do jogo, para ser algo muito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise sobre Palmeiras e Corinthians. Vamos ver mais sobre o trabalho do Vitor Pereira, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe quem gostou do jogo ontem, né? Comente um pouquinho o que você acha que vai acontecer mais pra frente com as duas equipes e quem que pode ser o campeão paulista desse ano. Deixe seu palpite aí também. É isso aí, valeu, até mais.